Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando desse curso da metodologia de culto. Nós estamos no último capítulo trazendo o agir de Deus. Nós falamos coisas abençoadas já. Estamos falando de liberdade. Nós frisamos nos vídeos passados a respeito da nossa liberdade de filhos para com Deus como Pai. E nós falamos algumas coisas importantes a esse respeito. Há muitas coisas a serem ditas. No entanto, eu separei as que considero ser as mais importantes. E agora eu quero focar na liberdade de Deus para conosco. Veja que eu disse que o mundo trava a nossa liberdade de filho para com o Pai. Mas a religião, ela trava a liberdade de pai para com o filho. Nós não podemos cair nem na vala da direita, nem na vala da esquerda. Nós devemos seguir no meio. Nós devemos andar em Cristo. Cristo é o caminho. Portanto, Cristo não tem nada a ver com mundanismo, esse mundanismo que impera o pecado, esse mundanismo que impera as forças satânicas. E nós também não temos nada, nenhum vínculo com a religião, que são caminhos criados pelos homens para se achegar a Deus. A própria palavra religião significa religar o homem a Deus, e só existe uma maneira de religar o homem a Deus, não é pelos caminhos criados por homens, mas é por Jesus Cristo. Ele é o caminho. Dessa forma, nós vamos nos aprofundar agora na liberdade de Deus para conosco. E para que isso aconteça, para que Deus tenha a liberdade em nós, é necessário que tenhamos também alguns princípios de vida, alguns princípios de culto, bem estabelecidos, fincados, alicerçados em nosso coração. Veja que Deus não usa da sua soberania para agir em nossa vida, porque se Deus assim fizesse, não haveria ninguém que não o serviria. Ao contrário, nós vemos que Deus permite que tenhamos uma liberdade de buscá-lo ou de não buscá-lo, de aceitá-lo ou não, de andar em seus caminhos ou não andar. Há uma liberdade em todos os homens para fazerem aquilo que consideram ser o melhor. Então Deus não usa da sua autoridade e da sua soberania para agir em nós. Ao contrário, Deus espera as nossas escolhas e a nossa abertura para que assim Ele venha. Isso significa entender que Deus não vem se nós não nos abrirmos e não escolhermos a Ele, certo? É isso que fica muito claro pelas Escrituras, que Deus tem dado a nós, os seres humanos, a liberdade de buscá-lo ou não, de termos o céu ou o inferno, de servirmos ou não servirmos a Ele. Então, há princípios para que Deus possa agir em nós, esses princípios para a liberdade de Deus, e eu classifiquei alguns também. Eu os coloquei aqui na apostila da metodologia de culto. E o primeiro que eu apresento é o desejo. Como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Então veja, para Deus vir e fazer o que Ele quer fazer, é preciso que nós desejemos, que haja um desejo em nós pela presença do Senhor. Caso não tenhamos esse desejo, caso o nosso coração esteja vazio a tal ponto de não o desejarmos, é óbvio que não haverá a operação divina. Nós precisamos desse desejo espiritual. Nós chamamos de fome. Ter fome pelo Senhor, ter fome pela presença, ter fome pela palavra, certo? Nós precisamos ter essa fome. Não tem faltado alimento.
há muito alimento espiritual. Deus tem dado muito alimento para todos nós. A Bíblia já está escrita há muitos anos e há muitas facilidades para termos a alimentação espiritual adequada. Porém, o que nos falta muitas vezes, e o que falta na igreja, é ter a fome de se alimentar, é ter a fome para comer esse alimento. Isso quer dizer que muitas pessoas, elas não têm desejo, elas não têm fome pelo Senhor. Mas se você for falar com elas, elas vão se auto-enganar dizendo que possuem. Mas a árvore nós conhecemos pelo fruto. Então, se nós fizermos uma averiguação na vida dessas pessoas, nós constataremos que essas pessoas possuem Bíblia em casa, todavia não lidas. Nós vamos perceber que essas pessoas têm um tempo suficiente para buscar a Deus em oração, mas não buscam. Nós formos fazer uma análise mais profunda, nós veremos que essas mesmas pessoas poderiam estar mais na igreja. Contudo, mesmo que elas tenham a oportunidade de estarem, elas não estão, elas não frequentam. Elas poderiam ser melhores, mas elas não são. E isso passa pelo quê? Passa pela ausência de fome, de desejo, de querer, de querer o Senhor, de ter esse desejo. Veja o que o salmista diz assim, que como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A corça, ela busca as águas por dois motivos. O primeiro motivo é a sede. Então as corças procuram as águas para saciar a sua sede. Elas possuem sede e elas caçam a água, certo? E em segundo lugar, elas procuram as águas porque elas se banham nas águas e assim elas inibem o odor que sai de seu corpo, fazendo com que qualquer predador que as queira tragar perca o rastro do faro, porque já não há mais o cheiro. Então as águas, elas servem para saciar a sede e para despistar o inimigo, ou melhor, proteger do inimigo, porque elas perdem o cheiro. Perdendo o cheiro, o inimigo perde o seu rastro. Veja que Davi está dizendo que assim como a corça, ela anseia por águas, assim a alma dele suspirava por Deus. Por dois motivos. Porque ele estava com sede da presença de Deus, de ser saciado pela presença de Deus. Isso passa por desejo e também por saber que nas águas do Senhor o inimigo não tem como pegar. O inimigo perde o sentido de caçar e de vir a nossa vida. Veja que existe a água. Jesus é a água. Não é? Jesus não disse: eu sou a fonte da água da vida eterna. Jesus é os rios. Mas tem muita água. Tem a sede? O que nós temos que fazer a pergunta é: existe a sede? Você não tem que trazer nada para a mesa. Você tem que trazer a fome. Jesus falou para a igreja de Laodiceia. Ele chegou, ele estava para o lado de fora. E ele diz lá: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus traz o alimento. Nós temos que trazer a fome, nós temos que trazer a sede. Jesus é o pão vivo, Jesus é a água viva, Jesus é o nosso alimento. Veja então que para ter uma liberdade de Deus é preciso existir em nós esse desejo. Puxa, veja bem, você e eu, se nós não somos desejados em algum lugar, nós percebemos imediatamente. E nós, pelo nosso costume humano, não vamos mais àquele lugar, seja a casa de alguém. Se você for à casa de alguém e você notar que você não é bem desejado ali, que você não está sendo agradável, desejado ali, você vai aquele dia, mas depois você não volta mais. Eu, pelo menos, eu só fico onde eu sou querido, onde eu sou desejado.
Eu não posso ficar num lugar em que as pessoas não querem que eu esteja. Elas vão se sentir incomodadas comigo e eu vou me sentir incomodadas porque elas estão incomodadas comigo. Agora, você acha que Deus, Ele vai vir no nosso culto, Ele vai vir na nossa reunião de oração, Ele vai vir na nossa reunião de ensino, Ele vai vir na nossa vigília, se nós estamos simplesmente marcando ponto, nós estamos picando o cartão, simplesmente porque nós temos medo de ir para o inferno, ou então nós estamos na casa do Senhor porque nós sabemos que se nós não estivermos, nós vamos enfraquecer e nós temos medo de perder a salvação, essas coisas, ou nós só estamos aqui interessados no que Ele pode dar, não no que Ele é. Você acha que Deus ele vai se sentir livre nesse ambiente onde as pessoas não têm o desejo pela presença dEle? O desejo pela presença, o desejo, veja que Deus falou isso com Moisés. Deus disse: você pode acreditar, Moisés, eu não vou com esse povo, eu não vou estar no meio desse povo, vou mandar um anjo, mas eu vou dar vitória, eu vou dar sucesso, eu vou cumprir todas as minhas promessas que eu fiz a você, que eu fiz a Abraão, porém eu mesmo não irei, mandarei um anjo me substituir. E Moisés disse assim: não nos faça subir daqui se a tua presença não for conosco. Se a tua presença não for conosco, eu não sairei daqui. Mas sabe que qualquer pessoa hoje, ele iria, porque o que Deus falou para Moisés foi o seguinte: eu te dou a prosperidade, eu te dou o sucesso, eu te dou a vitória sobre os inimigos, mas eu não vou com você. Qualquer pessoa quer isso. Qualquer pessoa quer sucesso, quer prosperidade, quer vitória, quer destaque, quer honra, quer tudo isso. Mas Moisés, Deus ofereceu isso para Moisés sem ele. Mas Moisés foi um homem que prezou pela presença de Deus. Ele desejou a presença de Deus. E é como se ele dissesse: não significa nada para mim ter tudo isso sem a tua presença. Se a tua presença não for, eu não terei nada disso, porque só faz sentido eu ter tudo isso que o Senhor está falando se o Senhor estiver comigo. Então há esse desejo em Moisés de que Deus vá no meio do povo, de que Deus vá com o povo, porque Moisés era um homem que desejou a presença de Deus e desejou que a presença de Deus estivesse no meio do povo. Veja que isso é maravilhoso. Agora, sem o desejo, você percebe que se a pessoa não tem um desejo, você está no culto, mas você não tem um desejo, você não tem a fome, você não quer a palavra. Veja que eu falei isso muito nos primeiros vídeos, das pessoas desinteressadas na hora do ensinamento das Escrituras. O que é isso? É falta de fome. As pessoas conversando lá fora, em pleno andamento do louvor. O que é isso? É falta de sede, é a falta. Então o alimento está ali, todavia a pessoa está cheia, ela já está preenchida, ela já está saciada com outro alimento que ela comeu, que é no mundo, que seja do sistema social. Então ela não está com fome de Jesus porque ela está comendo em outros lugares. Nós precisamos estar famintos por mais de Jesus. Veja que o Smith Wigglesworth, esse que disse que se Deus não se move, eu movo Deus, esse que disse: eu não vivo pelo que eu sinto, mas eu vivo pelo que eu creio. Olha só o que o Smith Wigglesworth disse, algo que se apropria muito bem nesse critério de desejar as coisas do Senhor, de desejar o próprio Senhor. Olha o que ele disse: o que me preenche é o incontentamento que não consigo contentar. Ou seja, o Wigglesworth afirma ter um desejo tão grande por Deus que a única coisa que o deixava contente era esse incontentamento que não tinha cura. Quanto mais buscava a Deus, mais desejava a Deus e mais insatisfeito ficava. Entenda bem, muitas pessoas são descontentes porque querem bênçãos e não conseguem alcançá-las. Mas Wigglesworth desejava a presença de Deus. E quanto mais recebia, mais queria. Quanto mais tocava em Deus, mais queria tocar. Veja que
coisa extraordinária. Que ele está dizendo assim que é uma coisa assim, o que me preenche é o incontentamento que não consigo contentar. Ou seja, ele queria tanto mais de Deus, tanto que ele não se contentava em ter o que ele já tinha, ele sempre queria ter algo mais e era um incontentamento. Agora, hoje a gente vê as pessoas com esse incontentamento também, mas no que se refere às coisas seculares, elas querem preencher o vazio que elas possuem, comprando coisas, gastando dinheiro, dentre outras coisas, no entretenimento da alma, da carne, mas não é preenchido na presença do Senhor. Então veja que o Wigglesworth era um homem que atraía a presença de Deus. Por quê? Porque olha dele, nada me contenta a não ser um contentamento que eu não consigo contentar. É o desejo de buscar e de ter mais do Senhor. Então, para Deus ter essa liberdade, sabe? Nós temos a liberdade para sermos filhos. Eu falei de todos esses princípios. Agora, para ter essa liberdade, nós carecemos de ter o desejo de Deus nos cultos, o desejo de Deus nos louvores, o desejo de aprender a palavra, o desejo de conhecer e prosseguir em conhecer, conhecer e prosseguir em conhecer, esse desejo de sempre mais, muito mais. E, em segundo lugar aqui, eu quero falar de algo que é bem próximo a esse do desejo. Escrevi aqui na apostila, a busca. Veja, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Jeremias 29:13. Então, o que é a busca? Você vai buscar a Deus como se você não tivesse? Não. É isso que muitos cristãos têm feito. Parece que eles vão buscar a Deus como se eles não tivessem a Deus. Parece que eles vão clamar ao Senhor como se o Senhor estivesse longe. Mas não é nesse sentido. É a busca por esse algo a mais, por essa revelação, por essa presença, por essa sabedoria. Não, você não vai buscar o Espírito Santo como se você não tivesse, porque você já tem o Espírito Santo. Você vai buscar as manifestações de Deus. Você vai buscar as coisas novas que Ele tem para você, porque muitas delas já estão dentro de você e você precisa de uma revelação para isso. Bom, a Bíblia diz que onde houver 2 ou 3 pessoas, o Senhor está ali, certo? Onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dEle, ali Ele vai estar. Então nós estamos reunidos no nome dEle. Se você estiver vendo esse vídeo em 3 pessoas e você estiver no nome dEle, em 2 pessoas, o Senhor está aí. Mas se você estiver sozinho, o Senhor também está aí. Mas nós precisamos entender que há várias maneiras de Deus estar em algum lugar. Por exemplo, Ele está em todos os lugares porque é onipresente, certo? Deus está em todos os lugares. Então, Deus está em qualquer lugar que Ele queira estar. Ele preenche tudo. Se Ele não estiver presencialmente, Ele está pela sua onipresença. 2, Ele pode estar em algum lugar sem que esteja operando ou se movendo. Então, dentro desse sentido, Ele está em todo lugar, mas nem em todo lugar que Ele está operando e se movendo. E Ele pode estar na igreja também, mas isso quer dizer que talvez Ele não esteja se movendo. 3, Ele pode estar em algum lugar agindo e fazendo o que quer. Então, Deus pode estar aqui agora, operando, porque existe o desejo e porque existe uma busca. A busca por aquela operação, a busca por aquela manifestação, a busca por aquela graça revelada sobre nós. Então é muito importante, porque a busca, você buscar, faz com que você tenha essa liberdade de Deus em sua vida, certo? Então, na verdade, não é agradável a Deus notar o desinteresse dos cristãos e a ausência de desejo dos mesmos. Então, nós não podemos, nesse sentido, ficar desinteressados. Sabe, as pessoas não buscam
As pessoas não oram, não cantam, não louvam, não vêm à igreja. Ah, mas você ama Deus, não, você serve a Deus, sirvo. Mas se elas não têm atitudes que correspondam, como, portanto, essa busca é genuína, verdadeira, bíblica? Não pode ser. Porque os discípulos estavam reunidos em oração. As pessoas começam a ouvir da graça e falam, então vamos mais orar. É o contrário, quanto mais graça nós temos, mais nós vamos estar em oração. Então quer dizer, quanto mais ler a Bíblia, quanto mais na graça você está, mais você vai estar querendo ler a Bíblia. Dessa forma, com a busca pela verdade, a busca pelo ensino, a busca pela adoração, a busca pelas manifestações, a busca pelos dons espirituais, a busca por mais da revelação de Deus em nós, por nós estarmos mais ainda carregados da presença do Senhor. Essa busca, ela é muito importante para que haja essa liberdade divina em nossos cultos, porque como Deus virá a agir se não há essa busca, se não há esse interesse, se não há essa procura? Como que Deus vai se revelar se Ele não foi procurado? Nós precisamos buscar o Senhor. Buscar neles me achareis, quando me buscares de todo o coração. Nós não podemos estar cocheando entre dois pensamentos, entre o mundo e a igreja, entre as nossas finanças e o reino, entre o que acontece lá fora e o que acontece aqui dentro. Nossa vida não é dividida em secular, que é o mundo, e eclesiástico, que é a igreja. Nós somos espirituais. Nós vivemos a igreja na igreja e nós vivemos a igreja fora da igreja. É um estilo de vida. Igreja não é apenas a reunião do culto. A igreja é um estilo de vida. Nós nos reunimos como igreja, mas nós vivemos no mundo como igreja. Então isso passa por essa busca de mais e mais e mais do Senhor.